Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vou passar aqui para vocês a dica de 5 times para a rodada 34 e as dicas de jogadores e o porquê da escolha desses jogadores para a rodada 34. É uma rodada bem complicada porque não temos os principais times, então a escolha para meio-campistas e atacantes vamos ficar bem diferenciados, vai ter bastante diferença aí entre times, todo mundo aí de influências que eu andei vendo, cada um tem um time montado diferente, então é a hora de fazer a diferença e ganhar pontos nas rodadas agora aí. Vamos aí, vamos começar com as apresentações aqui, tá? Eu vou aqui com vocês aqui começar agora pelos goleiros, tá? As minhas dicas de goleiros. Então, minhas dicas de goleiros são Cássio, Everton, Fernando, Miguel, Keller e Tadeu para essa rodada. Por que eu escolhi os melhores esses goleiros? Porque normalmente o América cede bastante ponto para goleiros e o Tadeu já conquistou aí nos últimos 5 jogos 18 pontos. O Cássio conquistou 17 pontos nos últimos jogos e o Fluminense já cedeu 15 pontos para os goleiros contra o visitante. O Coritiba cedeu 14 pontos para goleiros e o Fernando Miguel também conquistou 14 pontos, fez uma belíssima defesa no jogo passado aí contra o Atlético. Aí nós temos do Internacional, né? O Ceará não oferece tanto pontos para os goleiros, mas o Kehler já conquistou aí seus 14 pontos. O Juventude cede poucos pontos também e o Everson precisa de pouco, mas pelo Juventude fornecer poucos perigos para os goleiros, né? Isso significa que a chance também de um SG dele é bem pouca, tá? Então por isso escolhi esses goleiros. Laterais: Bustos, Dodô, Guga, Juninho Capixaba e René. Por que esses zagueiros, esses laterais? Porque tanto o Internacional quanto o Atlético Mineiro são as maiores probabilidades de SG. E Juninho, por estar jogando contra o Curitiba, tem muita chance de ponto para alguém fazer uma diferencial alguns jogos aí. Aí a gente vê aqui, ó, tá? Que o Curitiba cede bastante pontos para os laterais esquerdos, né? E aí se a gente vier aqui, opa, vamos lá, Fortaleza. Juninho Capixaba é o lateral esquerdo, né? Então, como ele cede muito ponto e o Juninho Capixaba já conquistou vários pontos, por isso ele foi a minha indicação. Aí você tem o René também, que já conquistou bastante pontos pela lateral, como lateral esquerdo, né? Aí você tem o Bustos aqui, só que ó, você vê que o Bustos, né, como lateral direito, vamos aqui no Internacional, tá? O Bustos como lateral direito, né? Ele não conquista tantos pontos, mas o Ceará cede bastante pontos para o lateral direito. Então, se alguém quiser fazer um diferencial, pode colocar o Juninho Capixaba e o Bustos, né? Aí a gente vem aqui para o Atlético. O Juventude cede bastante ponto para laterais esquerdos, né? Mas para laterais direitos ele cede mais pontos. E normalmente o lateral direito do Atlético também conquista mais pontos do que o lateral esquerdo. Então, de repente, se você quiser fazer alguma coisa diferente, você também pode pôr o Guga, né? O Guga tem uma grande chance aí de pontos aí em matéria de desarmes em relação aos laterais do Juventude. Eu vejo que os melhores laterais para se trabalhar agora seriam os do Internacional e do Atlético, que são os internacionais com maior chance de SG. Então, se alguém quiser fazer um diferencial, né, dá para usar o Juninho Capixaba aí como um diferencial. Vamos aqui para os zagueiros.
né? Os zagueiros tem o Jefferson, o Júnior Alonso, Rodrigo Modelo, Vitor Cuesta e Vitão. Vitor Cuesta é para diferenciar também, tá? Por que esses zagueiros? Aqui, ó, os zagueiros do Internacional já conquistaram 15 pontos nos últimos 5 jogos, sendo que o que mais conquista é bem equilibrado, tá? Entre Vitão e Mercado, são bem equilibrados. A maioria deles conquista os pontos bem parecidos. Você vê que quase todos eles está o Vitão, o Mercado. Aqui está o Vitão, aqui está o Mercado. Então é muito equilibrado a quantidade de pontos que eles cedem. Então os dois zagueiros, quem quiser fazer alguma coisa diferente, também pode colocar Juninho Capixaba, Guga e os dois zagueiros do Internacional. Não vai estar perdendo nada, porque os zagueiros do Atlético Mineiro, né, eles não conquistam muito pontos, apesar do Juventude ceder bastante pontos para zagueiros. Cedeu já nos últimos 5 jogos 19 pontos para o zagueiro. Então, Juventude cede bastante ponto para zagueiro também. Então, quem quiser fechar a defesa inteira do Atlético não está perdendo nada. E quem quiser fechar a defesa inteira do Internacional também não está perdendo nada. E para diferenciar, a gente pode colocar aí, ó, o Vitor Cuesta, tá? O Vitor Cuesta, ó, já conquistou bastante pontos aí, ó, né? Então ele conquistou aqui, ó, 14 pontos. Aqui ele conquistou nada, e aqui ele conquistou mais um ponto. Então o Vitor Cuesta é um diferencial aí contra o Bragantino, mas eu não sei se o Bragantino não faz gol. Eu acho que aquele Popó vai fazer gol aí no Botafogo. Ele é muito oportunista, chuta muito o gol, né? E com isso tem chance. Então eu acho que o Vitor Cuesta é um diferencial. Agora, quem quiser fazer alguma coisa diferente também tem aí o Benevenuto do Fortaleza, que não é uma má ideia também para essa rodada. Vamos aí. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui do Jefferson, né? Porque poucas pessoas têm falado dele. E eu fui ver aqui como zagueiros, né? O zagueiro que mais marca ponto aí pelo Atlético, ó, é o Jeff, mesmo quando eles não têm, ó, ele marcou 4 pontos aqui, aqui ele marcou 7,30, no outro jogo ele marcou 2,20, isso só com desarmes, tá? Então, se a gente for ver aqui, ele tem nos últimos 5 jogos ele tem marcado mais pontos que o Júnior Alonso, né? Todo mundo vai no Júnior Alonso, de repente aí é um diferencial para vocês aí. Meias. Eu escolhi vamos aqui por uma ordem de potencial, né? Porque vai ficar melhor. Como potencial, ó, o melhor para a rodada aqui por potencial pelo cartomante é o Renato Augusto, o Alan Patrick, Zarate, Otero e Patrick. E realmente eu fiz uma pesquisa aqui, né? Ninguém fala muito desse Otero, mas ele é um bom meia, principalmente para a área de desarmes, tá? A gente olhar aqui por parte de desarmes, pelo Fortaleza, ó, né? Estamos aqui, ó, desarmes pelo Fortaleza. Aí você tem o Crispim, aqui Caio e aqui Crispim. Então é finalizações que eu vi. Mas vamos começar por desarmes. Aqui, ó, Corinthians, né? Então você tem aqui Ramiro e Matheus Vital. Aqui você tem Renato Augusto com bastante ponto. Aí você tem Renato Augusto de novo, né? Aqui tem o Juliano, porque o Renato Augusto. Em 5 jogos, o Renato Augusto aí nos últimos 5 jogos fez 4, 3,5, são 7,5. Fez 20 pontos nos últimos 5 jogos aí. E hoje, né, pela rodada que tem e pelo jogo que vai ter aí contra o Fluminense, é uma boa. O Fluminense cede bastante pontos e desarme
para os meias. O Ceará também cede bastante ponto para desarmes. Então aqui eu coloquei Patrick, tá? Porque ele apareceu para mim aqui, ó, em 5 jogos ele apareceu 2 vezes com pontos bons em matéria de desarmes. E não é só desarmes, né? Na coleção eu vou te mostrar tudo para vocês aí. Quem mais que eu pus aqui? O Zarate e o Patrick. O Patrick é o que tem menos, né, pontos aqui que a gente tem, ó. Ele tem alguns desarmes aqui, né? Nos últimos 3 jogos ele participou de desarme em 3, né, dos últimos 5 jogos, então marcou ponto em matéria de desarme. O Otero já não tem parte de desarmes. Então agora eu vim aqui para a parte que interessa para a gente, né? Começar com finalizações para fora, mas são finalizações, faz ponto para nós. Então finalizações para fora, Renato Augusto tem aqui uma vez só. Ele finalizou para fora uma vez. No Internacional, nós temos Alan Patrick em 5 jogos, sempre fez de 3, fez um monte de finalizações aí, ó. Né? Então, ele está sempre fazendo finalização a gol, isso conta ponto. Patrick não tem muitas finalizações para fora do gol. Aqui você tem Otero, né? Nos últimos 5 jogos ele também finalizou para fora. Zaratio aqui não aparece, né? Quem aparece mais é o Nacho, né? Nacho e Rubens, né? Fazendo finalizações, porque o Zaratio quase não jogou nos últimos jogos. Aí você vem aqui, finalizações. Eu não ponho na trave, porque trave é sorte. Finalizações defendidas. A gente vem aqui também, o Atlético, é Nátio Fernandes. Se ele tivesse, seria uma boa opção. Agora você tem aqui Corinthians. Renato Augusto, finalizações. Renato Augusto, finalização. Quer dizer, Renato Augusto está sempre finalizando no gol também. Então faz pontos. Internacional. Alan Patrick. Então ele finaliza também muito no gol em direção certa que o goleiro pega. Patrick também também tem finalizações. Então são o Otero, tá? Ó, Otero faz bastante finalização em gols também. Então tudo isso, ó, que eu coloquei aqui, tanto em assistências, tá? Uma assistência também de quem? Otero. Aí você vem no São Paulo, não teve assistência de meias, né? Internacional, aqui é Maurício, mas normalmente os meias dão assistência e o Ceará dá poucas chances de assistência para meias, mas o Juventude dá bastante assistências para meia e o Curitiba bastante assistências para meia. Renato Augusto aqui, ó, também tem, ó, 2 assistências. E o Fluminense já não dá tanto boi para isso. Mas por isso essas escolhas que eu fiz para os meias, que foram os melhores meias que eu consegui encontrar para a rodada. Tá? Em matéria de algumas pontuações, de matéria de assistência, finalização do gol, meias que sofrem muitas faltas. De todos, na pesquisa, os 5 melhores que eu vi, na verdade não foi Zaratio, foi o Nacho, né? Mas como o Nacho não vai jogar e vai jogar contra o Juventude, eu acho que o Zaratio é uma boa opção para essa rodada. Mas esses foram os melhores meia. E tem também uma versão diferenciada, que é o Wellington Rato. Mas contra o São Paulo, fora de casa, eu não vejo que ele é tão precioso quanto esses 5 que eu separei. Atacantes, Caleri, mas Luciano também não é uma má
opção, apesar que Caleri mais pelo alto, mas ele não vem se dando tão bem pelo alto como nos últimos jogos. E o Luciano acaba finalizando mais a gol do que Caleri. Carlos Pena, excelente opção para a rodada, como Eduardo Sacha, Ademir e Keno. Os três são opções para mim, né? Quem quiser fazer alguma coisa diferente pode apostar nos três. Eu acho que tem chance dos três fazerem, qualquer um dos três fazerem gol nessa rodada. Pedro Raul, né? Normalmente joga bem fora de casa, não tão bem em casa, mas contra o América é uma possibilidade de gol. Ele e o Cano tão bem na disputa da artilharia. Como o Cano vai jogar contra o Corinthians, a chance do Pedro Raul fazer um gol aí, ultrapassar a artilharia é grande. E o Tiquinho Soares, como o Popó para mim também, são opções aí. O Popó pelo Bragantino e o Tiquinho pelo Botafogo, né? Pelos atacantes, tá? Vamos lá, eu faço a mesma coisa. Vamos lá em matéria de gols, né? Começar por gols, né? O Curitiba cede bastante gol para os atacantes, então quem quiser apostar aí no Thiago Galhardo não é uma má ideia. O Juventude já cedeu 7 gols para atacantes, então como o Hulk não vai jogar, Eduardo Sacha, Keno e Ademir são opções. Eu acho que Sacha e Keno são melhores opções ainda que Ademir. O Atlético Goianiense já cedeu 6 gols para atacantes, né? O atacante do São Paulo já conquistaram 2. Fluminense cede poucos gols para atacantes, mas os atacantes do Corinthians dentro de casa já fizeram 7. Roger Guedes vem numa sequência de 3 jogos fazendo gol dentro de casa, então pode ser uma opção diferente. O Ceará não cede muito gols para atacante, então Pedro Henrique, Carlos Pena e Alemão, eu acho que o que tem melhor condições aí é o Carlos Pena. Vou mostrar para vocês por quê. Aí a gente vem aqui para assistência de atacantes. A gente vê que quem cedeu assistência para atacantes é o Juventude. Então, Juventude já cedeu 4 assistências para atacantes. Bragantino já cedeu 3 assistências para atacantes, dos que a gente separa aqui. Curitiba já cedeu 3 assistências para atacantes e atacantes do Fortaleza já deram 3 assistências, né? Assistências por parte dos atacantes internacional já foram dadas 3 também, né? O América não cede muita assistência para atacantes. Aí vamos aqui para finalizações para fora. A gente vê que o América cede muita finalização e por parte do Goiás, quem mais faz finalização? Pedro Raul e Pedro Raul. Tem Dadá Belmonte também, que está praticamente em quase todas elas aqui, ó. Dadá Belmonte também faz muita finalização em gol. Então, se alguém quiser diferenciar, eu sou Pedro Raul, mas se alguém quiser diferenciar, não é uma má ideia. O Juventude também cede bastante ponto para finalização. E os atacantes do Atlético Mineiro também. Tanto que Sacha, Pavon e Ademir são os caras que mais fazem finalização, tá? Keno. Então, todos eles aqui, ó. Hulk, Allan Kardec, Sacha, Keno e Pavon. Então, todos eles são ótimas opções aí para essa rodada aí. Quem mais aqui? Do Corinthians. O Fluminense cede bastante chutes a gols. E os caras que mais finaliza são Roger Guedes e Yuri. Mas o Roger Guedes é o cara que mais dá chute a gols
para fora, mas dá chute a gols. Do Fortaleza, os que mais dão chute a gols, ó, é Robson e Moisés, tá? Dá muito mais do que Thiago Galhardo. Thiago Galhardo não faz tantas finalizações como Moisés, Robson e Romarinho. Internacional. Quem mais dá chute a gols? Carlos Pena e Pedro Henrique. Mas Carlos Pena, além de dar chute a gols, é o cara que mais tem, né, feito chutes na direção correta e feito pontuações pelo ataque do Internacional. Por isso eu não coloquei Pena, não coloquei o Pedro Henrique nem alemão e apostei nele, porque ó, chutes defendidos, cara, Carlos Pena tá em todos eles em matéria de chutes, né? E tem gols também. Então, Carlos Pena para mim em matéria de pontuação hoje tá sendo mais importante que Pedro Henrique e alemão, principalmente para esse jogo contra o Ceará. Ele vai chutar bastante a gol, ele é o homem de bola parada, né? Ele dá assistência para gol e faz gol de vez em quando também. Então é uma opção diferenciada, por isso escolhi esses jogadores aqui para vocês. Mas é o que eu te falei, Caleri, Luciano, Carlos Pena, Pedro Henrique também é opção, né? Sacha Keno e Ademir para mim, até um dos três são opção. Os três são opções contra o Juventude, né? Pedro, Raul e Tiquinho. Agora eu vou passar para vocês aqui, tá? As possíveis escalações aí, ó, né? Até por enquanto, que é o que tem aqui. Né? O único diferencial aqui é o Eduardo, que pode dúvida do Botafogo, né? E o Johan, que também está meio dúvida no Bragantino. Corinthians vem aí praticamente com o seu time, Roger Guedes, Gustavo, Matheus Vital, Renato Augusto, Duqueiroz, Fausto Vera, que tem feito bons jogos, né? Eu só não entendi por que Matheus Vital, né? Normalmente ele entra com o Piton no lugar, mas é um time bem ofensivo aqui para o jogo contra o Fluminense. Cano e Arias são opções boas também para essa rodada. Normalmente, tanto o Cano quanto o Arias, eles fazem um jogo ruim e um jogo bom, um jogo ruim e um jogo bom. Eles marcam ponto num jogo, no outro ponto eles não. Só que eles não marcaram ponto no jogo passado. A chance de marcar ponto nesse é muito grande. Então, normalmente, quando eles oscilam, se vocês forem pelo Cartola lá, for nos gráficos do Cartola e dá uma olhada, vocês vão ver que a oscilação deles é sempre um jogo sim, um jogo não, um jogo sim, um jogo não. E eles estão no jogo sim agora, de pontuação. Internacional, né? A gente vê que vai jogar Alan Patrick, Carlos Pena, Edenilson, Jone, né? Pedro Henrique Alemão, defesa completa. O Ceará tá com Mendonça aí, pode ser dúvida ou não, né? E Fernando Sobral. E o Richard está suspenso aí por parte do Ceará. Isso daí não é bom para o Ceará porque ele faz falta no meio de campo. O Goiás também vem aqui, ó, com o seu time completo, tem duas dúvidas. Aqui o América tem dúvida entre Patrick e Raul Cáceres, mas normalmente entra Raul Cáceres, né? E Maidana e Ricardo Silva. Eu acredito que Maidana deve entrar. E aqui também Pedro Henrique, Henrique Almeida e Gonçalo, né? Mas Henrique Almeida deve estar entrando aí. Vai ser um jogo bem equilibrado, apesar que Goiás não perde para eles há muito tempo dentro de casa. O São Paulo vai vir com Luciano, Patrick, Caleri, um bom grupo de ataque, né? E vai vir com o Luan. Se o Luan jogar junto com o Reinaldo, Rodrigo Nestor e João Moreira, que deve começar jogando se não entrar o Galopo, eu acho que o São Paulo tem um time bem forte aí para ganhar do Atlético. Deixa eu ver se tem alguém suspenso aqui. Só o Pablo Maia que está suspenso.
do Atlético Goianiense não tem ninguém suspenso. Do Fortaleza, o Tite está suspenso. E do Curitiba, o Castan está suspenso. Então o Fortaleza vai jogar com o Thiago Galhardo na frente, né? Moisés não está aqui. Então Moisés seria uma boa, Crispim é uma boa, Sacha. E eu não estou vendo o Pedro Rocha, Robson, Crispim, Carlos Sanches e Sacha. O Sacha não está relacionado lá no Cartola, quem está relacionado lá é o Otero, tá? E Tinga e Juninho Capixaba. O Curitiba está aqui com o Léo Gamalho, que eu acho que deve entrar jogando, né? O resto aqui não muda muito não. O Guilhermo deve jogar aí. O Atlético, aqui tá Nacho, mas lá tá Zaratio. Então tem que prestar bastante atenção aí para ver se amanhã a gente tem alguma mudança, porque se entrar o Zaratio, tem que botar o Nacho aí no lugar, ou então botar um bom reserva aí. Eu acho que aqui também tá Natan e Gemerson. Eu pus o Gemerson, mas se não qualquer coisa, também tem que olhar amanhã direitinho, um pouco antes do jogo, para ver quem está disponível no Cartola e conforme for, fazer a troca aí pelo Júnior Alonso. Cuiabá, Daverson, tá suspenso. Isso dá vantagem aí pro Avaí. O Bissoli está disponível lá, e com o Bissoli disponível, a chance do Avaí ganhar do Cuiabá aumenta bastante. O Cuiabá vai estar meio desfalcado. Então vamos aqui agora para os nossos times do canal, que é o que mais interessa aí para vocês. Então, nosso time 1, né, que ficou com Emerson, Guga, René, Vitão, Gemerson, Otero, Renato Augusto, Alan Patrick, Pedro Raul, Roger Guedes, Caleri e Mano Menezes. Nosso time 2, que está com a defesa inteira do Internacional fechada, né, fazendo aquele joguinho do goleiro. Patrick, Zaratio, Renato Augusto, Pedro Raul, Keno e Eduardo Sacha. Nosso time 4 de valorização, que na verdade agora ele não é mais valorização, porque ele está disputando ligas. Ele está com Gemerson, Bustos, Rodrigo, René, Alan Patrick, Renato Augusto, Zaratio, Raul, Sacha e Caleri. E esse aqui é o nosso time tudo ou nada, tá? Que eu fechei a defesa completa do Atlético Mineiro, né? Desde o goleiro, laterais, zagueiros, meio-campista Zaratio, Ademir, Eduardo Sacha, Caleri, Rodrigo Nestor e Alan Patrick. Esses são os nossos times aí para rodada. E aí eu montei mais esse time aqui, que são os times que a gente joga aí, o Cartola Express. Eu mistei a defesa aqui do Internacional com a defesa do Atlético, com Keiler, Rodrigo Modelo, Vitão, Dodô e Guga, Wellington Rato e Patrick e Renato Augusto. E na frente eu fechei Ademir, Cano e Sacha. O outro time eu fechei com Keller, Júnior Alonso e Gemerson, Bustos e Redê, Renato, Alan Patrick e Zaratio, Eduardo Sacha, Carlos Pena e Kenon. E é isso aí, galera. Que se vocês gostaram aí das nossas dicas, os nossos times, deixa aí o teu like, se inscreva aí no canal, isso ajuda muito o meu canal a crescer, né? E que vocês tenham um bom ponto e uma boa rodada. Amanhã atualizo os times aí no Instagram, Facebook e Twitter. Um abraço e boa semana aí a todos vocês.